Vamos dar continuidade, tá? Ao nosso estudo sobre Era Vargas. A gente vai ter algumas aulinhas sobre esse conteúdo. A aula de hoje, né, a parte 2, a gente vai conhecer o início do governo de Vargas, chamado governo provisório, e também a primeira, né, revolta aí contra o governo dele. Então já começa a galera já querendo fazer revolta. Então vamos lá, acompanhe, fique até o final, assista a aula direitinho. E anote aquilo que vocês considerarem importante. Então, o que é que a gente tem? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. A gente tem um governo provisório. Gente, o nome provisório já diz quase tudo, é provisório. Esse governo foi instaurado depois que Vargas, junto com os militares, né, fizeram a Revolução de 30. Aqui ele está jogando fora, né, nessa charge, o Washington Luiz, que saiu aí, né, da cadeira de presidente, e Vargas vai assumir junto com, né, o apoio desses militares, em especial os tenentes. O que ele vai fazer, gente? Getúlio Vargas chegou, ele era oposição, então ele vai fazer aquele limpa. Então sai todo mundo que não gosta de Vargas. Então ele vai, né, fechar o Congresso, né, que são os deputados e senadores, ele vai tirar todos os governadores dos cargos, então ele vai fazer aquele limpa, sabe? Pra quê? Pra colocar os dele, aquele que ele considerava que seriam pessoas que o apoiá-lo. Então ele faz todo esse processo, e para isso acontecer, né, ele vai fazer um processo de centralização do poder, tá? Isso é uma marca de Getúlio, ele vai concentrar os poderes em sua mão. Então, aí, no caso, ele vai ter um aumento do poder executivo, né? Lembrando que na República é executivo, legislativo e judiciário. E aí, o presidente, ele é aquele que está à frente do poder executivo. Então, ele vai centralizar o poder e ele vai começar a controlar, né, todo esse poder dentro do Brasil. E ele é esperto. Governo provisório, o nome diz, é até que, né, se reorganize tudo. E o governo provisório de Vargas é que a gente viu até 1934, mas na prática ele vai ficar no poder por 15 anos, tá? Então essa centralização do poder, esse controle do poder a partir de Vargas vai garantir que ele vai ficando. E a gente vai ver que ele é bem estrategista para isso, tá? E aí, então, o que ele vai fazer? A Constituição de 1891, ela já estava o Brasil até então. É uma Constituição posterior à proclamação da República. Tem muita interferência aí dos cafeicultores que estavam, né, à frente desse movimento, né, da política até então. E aí Getúlio simplesmente vai dizer, está suspensa. O Brasil, então, vai ser governado de 1930 a 1934 sem uma Constituição, sem um Código de Leis. As leis vão sendo feitas, né, estabelecidas por meio de decretos que o próprio Getúlio, né, vai estar comandando, tá? E aí o que a gente tem? Ele vai colocar interventores no lugar de governadores, então o cargo de governador vai deixar de existir nesse momento e vai ser criado o cargo de interventor. Então ele vai colocar militares do agrado do próprio Vargas nos locais mais estratégicos, por exemplo, São Paulo. São Paulo perdeu o poder, o Washington Luiz era paulista. Então ele vai fazer questão de colocar um militar lá que pudesse governar e controlar os paulistas. A gente vai ver que isso vai dar meio que confusão. A galera não vai gostar de deixar de eleger os seus governadores, né? Não vai gostar de ver o seu governador que foi eleito por ele, né? O povo, a gente sabe que poucos votavam, sair do seu cargo. Então Vargas, ele vai estar fazendo esse processo, então ele está agindo de forma já, desde então, bem autoritária. E aí a gente vai ver como é que ele vai ficando. Ele vai tomar atitudes, vamos dizer assim, que são bem populares, né? Ele vai tomar algumas mudanças, né? Decretos que vão fazer mudanças na estrutura política e principalmente econômica do país. Então, olha só, as primeiras ações, né, desse governo provisório. Tirar o setor cafeeiro da crise. A gente está no contexto pós-crise de 1929, que vai afetar o Brasil, porque o Brasil é o maior, vive de importação de produtos agrícolas, em especial o café. Então, o café em si vai deixar de vender muitas sacas durante esse período, porque teve a crise de 29 e a última coisa que os Estados Unidos está querendo é comprar café. E aí tem uma crise, o setor cafeeiro está precisando de auxílio, né, do governo, e Getúlio vai dar. Tá? Ele vai comprar sacas de café, mas também vai olhar aquele monte de café, né, encostado lá, né, em galpões, que já tinham sido comprado anteriormente, e Getúlio simplesmente vai mandar queimar tudo e jogar no oceano. Então você imagina, quase 70 milhões de sacas de café sendo jogadas fora ou queimadas, né? O cheirinho de café queimado pairou no ar.
E aí você pode perguntar, professor, então por que não distribuiu o café? Porque o objetivo é justamente reduzir o café em circulação. Se ele chegasse distribuindo café, esse café ia deixar o preço do café ia baixar bastante. Só que ele foi esperto. O governo anteriormente, né, tinha o convênio de Taubaté, comprava café, o governo federal, e depois, né, esperava o momento de vender esse café. Nunca foi vendido, tanto é que Getúlio vai queimar. E aí a galera, né, os cafeicultores, então quer dizer que o presidente compra o café e aí fica por isso mesmo. E aí os cafeicultores plantavam café, plantavam café, plantavam café. No outro ano, o presidente ia lá, comprava o café que estava sobrando, né, em excedente. Resultado, Getúlio vai acabar com esse negócio. Ele vai criar o Departamento Nacional do Café, né? Ele ameaça mesmo o cafeicultor, tô comprando esse café aqui, mas não vai virar moda não, tá? E ele diz, vai ter que reduzir a produção desse café para que o preço do café volte a se equilibrar. Então ele vai mandar, né, os fiscais contar cada pé de cafezinho em cada fazendinha, e aí vai contar. Se num ano tá lá 30 pés de café, se no outro tiver 31, aquela pessoa vai pagar imposto, né? Aquele cafeicultor vai pagar imposto por aquele pezinho de café a mais, tá? Porque ele quer paralisar o aumento dessa produção para que ocorra, né, o estudo do mercado. Então, isso a gente chama de intervenção do Estado na economia. Então, ele está intervindo na produção de café, tá? E aí, realmente, o setor cafeeiro vai começar a sair, né, respirar um pouco, sair dessa crise constante, que já estava se arrastando há um bom tempo. Ele vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, mostrando que o governo dele também vai estar investindo, né, no viés da industrialização, por exemplo. A indústria vai crescer 125%, isso é um crescimento, né, muito bom dentro desse período. E aí, a questão do Ministério do Trabalho, olha só, para reger as relações trabalhistas. Gente, no Brasil não tinha nenhum direito trabalhista até então. Trabalhador, ele ia, né, o operário trabalhava de acordo com a vontade do patrão, e pronto, e calado, e se falasse alguma coisa, era demitido. Imediatamente, sem direito nenhum, saía com a mão na frente e outra atrás e ia curtir a vida ali de lasqueira, só isso. E aí ele vai criar esse Ministério do Trabalho para cuidar dessas relações trabalhistas também. Claro, o comércio, né? A indústria precisa de desenvolver o comércio. Ele vai criar o Ministério da Educação, então é o primeiro governo que vai dizer, né, que é necessário o Estado coordenar essa educação, em especial, né, os anos iniciais, né, a formação lá do chamado primário, naquele tempo é chamado primário, tá? E a saúde, né, considerado como algo público. Então, o Getúlio está mudando a percepção de olhar para a educação, para a saúde, para a indústria, para a própria agricultura. E isso tá trazendo, né, vamos dizer assim, adeptos ao governo dele, mas também está trazendo oposição, com certeza. E aí é que vem leis trabalhistas, por exemplo, 8 horas de trabalho, né? Se passar das 8 horas, direito a hora extra. A ideia de que a mulher, ela pode engravidar e ela não vai perder o emprego, vai ter uma licença maternidade, o direito a descanso semanal de pelo menos um dia, né? Aquele trabalhador não ir trabalhar, mas receber, né? É o descanso semanal remunerado. A gente tem aí, né, a questão do estabilidade no emprego, menos sendo privado, né? A pessoa que passou 10 anos naquele emprego, então ela adquiriu uma estabilidade, não poderia mais ser demitida. Então tem toda uma questão de cuidado, né? Direito a férias, que não existia, tá? De cuidado em relação a esse trabalhador e também a permissão de formação de sindicatos. Mas Getúlio, ele é muito esperto. Ele vai controlar os sindicatos, ele vai escolher pessoas para estar liderando esse sindicato, né? Que são organizações que exigem os direitos trabalhistas. Ele vai colocar pessoas que possam controlar, né, os trabalhadores, para reduzir greves, para evitar, né, esses contratempos que acabam paralisando, né, a indústria. E aí nisso vai gerar um período de certa harmonia entre o operário e o seu patrão, tá? As greves, elas vão ser, né, totalmente reprimidas, ou elas vão realmente, né, diminuindo, reduzindo, vão deixar de existir, já que alguns direitos trabalhistas foram alcançados. Detalhe, direitos trabalhistas para trabalhadores da cidade, tá? Os trabalhadores rurais estavam aí ainda sem nenhum direito, trabalhando em regimes muito parecidos com a escravidão, tá? E aí, como eu disse, Getúlio também, né, cativou uma oposição ao seu governo, claramente. E aí, o que vai acontecer?
vai ter a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução ela vai acontecer em São Paulo. Era bem previsível, né, São Paulo liderar um movimento contrário ao governo de Vargas, tá? E logo foi no início, né, no iníciozinho do governo de Vargas, eles já vão estar despontando esse movimento. Esse movimento é a maior guerra civil, vamos dizer assim, dentro da história do Brasil do século XX, em que brasileiros vão lutar contra brasileiros, né? Quando a gente vê isso aí no exército lutando contra os paulistas. Qual é a ideia, né? O nome já diz, Revolução Constitucionalista. Eles estão lembrando ao presidente que o Brasil está sem Constituição. Nada mais justo do que exigir que o Brasil se constitucionalizasse, ou seja, voltasse a ter uma Constituição. Essa exigência é muito importante. Foi criado, né, em São Paulo, a Frente Única Paulista. Uniu-se todos, né, as divergências políticas, quem gostava, quem não gostava, né, até então de Vargas, uniu-se todos dentro dessa Frente Única Paulista e começaram a exigir, por meio de manifestações, por meio de escritos em jornais, né, em espécie de abaixo-assinado, inicialmente foi um movimento pacífico, a intervenção, um interventor paulista, lembra, né, os governadores não são mais governadores, são interventores, eles queriam um interventor que fosse paulista e civil. Getúlio até atende essa exigência, bota Pedro Toledo para ser o governador de São Paulo, mas a galera não para mesmo assim, continua com algumas manifestações, e aí a gente tem também a exigência de constitucionalização do país, né? Que fosse convocada uma Assembleia Constituinte, que tivesse novas eleições e que Getúlio deixasse, né, o governo. Mas aí tem um estopim que vai levar o movimento a se tornar um movimento de guerra. Uns 4 estudantes em meio a uma manifestação pacífica contra Vargas, eles vão ser almejados por tiro pela polícia, tentando manter a ordem, enfim, vão atirar, né, nada justifica, atirar em 4 estudantes, né, Miragaia, Camargo, né, Martins e Drauzio. Vai ser aí o estopim, que é isso. Pô, agora a galera vai pegar em armas em São Paulo, vão se alistar a esse exército revolucionário em nome dos 4 jovens, né, que foram assassinados. MMDC, detalhe, assassinados por uma polícia que estava querendo manter o governo de Vargas. Então foi o necessário. A população então começa a fazer propaganda, eles começam, as mulheres doam joias, né, as mulheres se alistam para ser enfermeiras, os homens vão se alistar para fazer parte desse exército que vai lutar em nome, né, do fim do governo de Vargas. São Paulo vai chamar, né, conclamar o restante do país a participar dessa revolta, mas apenas Mato Grosso vai mandar alguns, né, alguns voluntários e só, tá? O restante não vão participar, até porque Getúlio não vai deixar. Eles começam essa revolta em julho de 1932 e em outubro a revolta já estava encerrada. Tá? Então vai ser uma espécie de massacre aí, vão morrer, né, vários revolucionários. O exército brasileiro vai cercar São Paulo, eles vão ficar isolados, não conseguem mais chegar a nenhum tipo de alimento, e aí eles vão acabar cedendo, né, e os militantes aí, né, os revolucionários, eles vão pedir, né, a paz para São Paulo, já diante do massacre. Os voluntários estavam morrendo, né, os voluntários revolucionários. E assim é encerrado, né? O movimento, a Revolução Constitucionalista, então, foi sufocada pelo governo Vargas. Mas Vargas, ele não quer pegar de ruim, tá? Ele é muito disso, a imagem dele é tudo. E aí ele vai fazer o quê? Ó, vocês estavam pedindo, eu vou dar mais. Vocês pediram uma Assembleia Constituinte, beleza, eu vou convocar uma Assembleia, vai ter eleições para essa Assembleia, para fazermos a nova Constituição do Brasil. Mas eu sou bom, Getúlio. Eu vou fazer um novo código de eleição, um novo código eleitoral. Olha o que ele fez. Getúlio, em 1932, ele vai criar a Justiça Eleitoral, que vai cuidar, né, fiscalizar essa questão das eleições, né, dos candidatos e tudo mais. E Getúlio foi além. Ele garantiu o voto universal. Então, homens e mulheres, olha só, voto feminino entrando aí. Homens e mulheres maiores de 18 anos alfabetizados passaram a ter direito, né, a votar e serem votados. Por exemplo, essa Assembleia Constituinte, né, deputados que foram eleitos para fazer a Constituição, tinha uma mulher, Carlota, ela é uma mulher do Rio de Janeiro e ela vai ser a única mulher que vai assinar o nomezinho aí
na Constituição, que vai ficar pronta em 1934. E aí é que a gente tem início a segunda fase do governo de Vargas, que vai ficar para a próxima aula, que é o governo constitucional, quando ele é eleito de forma indireta. Então, para entender toda a era Vargas, fica conosco aí direitinho, vê todas as aulas, porque é um conteúdo super importante para toda a história do Brasil. Então, até mais, gente. Tudo de bom para vocês, muita saúde e não esqueçam, fiquem em casa, tá bom? Até mais!